ao nosso Deus. Vamos abrir a palavra, queridos? Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, hoje nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 9. Estamos começando essa nova série, baseado na carta de Paulo aos Gálatas. Nós fizemos recentemente a exposição na carta de Pedro, e nas 2 últimas semanas falamos sobre o contentamento, né? O privilégio dos filhos de Deus de ter o contentamento no Senhor. O tema geral da nossa série é a grandeza e a suficiência da obra de Cristo. A grandeza e a suficiência da obra de Cristo. E hoje nós vamos falar sobre a singularidade do Evangelho, baseado aí em Gálatas capítulo 1, de 1 a 9. Eu recomendo a leitura durante a semana, durante essas semanas que a gente vai estudar essa carta, refletir nessa carta para o seu crescimento em nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus. Eu estou com a NVI, talvez a sua versão seja diferente, mas o sentido é o mesmo. Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Que o Senhor nos abençoe com a leitura da sua palavra. Amém, queridos? Irmãos amados, a maioria dos estudiosos concorda que Paulo escreveu essa epístola aos cristãos da região da Galácia, não uma igreja só, mas um grupo de igrejas. Por isso você viu aí no versículo 1, as igrejas da Galácia. A ideia é que Paulo tenha escrito por volta do ano 50 depois de Cristo. Portanto, cerca de 15 anos após a morte, a crucificação e a ascensão. As epístolas foram dirigidas às igrejas plantadas como uma forma de encorajamento. Então Deus levantou Paulo, a sua equipe ministerial, para plantar igrejas, para lançar a semente do Evangelho. E como diz o pastor Ronaldo Lidório, uma igreja local é a garantia de que o Evangelho vai ficar por muitas gerações naquela localidade. É um instrumento de Deus. É por isso, irmãos, que na grande comissão, o Senhor Jesus não manda somente ensinar, pregar o Evangelho, mas também batizar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque o novo convertido, o novo discípulo, ele precisa ser integrado à igreja, fazer parte do corpo de Cristo e dar continuidade à missão de Deus na história que foi dada à igreja. O Espírito Santo revestiu a igreja em Atos capítulo 2, para que a igreja possa pregar o Evangelho. E todas as pessoas que ouvem a mensagem do Evangelho e creem no Senhor Jesus, se sujeitam ao senhorio de Cristo, elas são integradas à igreja local para servirem, adorarem a Deus e darem testemunho do Evangelho. Então nós temos aí
essa preocupação de Paulo de não somente ter pregado o evangelho, lançado a semente, mas em algumas igrejas, nós lemos no livro de Atos, que ele voltou àquelas igrejas para confirmar aqueles discípulos, para encorajar que aqueles discípulos permanecessem fiéis. Você lê, por exemplo, Atos 14, 21, né? Voltaram àquelas igrejas para que eles permanecessem firmes, entendendo que nos importa passar por muitas tribulações no reino de Deus, para permanecerem firmes no Senhor. E por outro lado, além dessa visitação, que não foi possível em todas as comunidades, em algumas delas, você tem o registro aí no Novo Testamento, Paulo escreveu essas igrejas. Escreveu para fortalecer e, às vezes, para repreender. E é o caso aqui dessa carta. Né? Quando você lê, por exemplo, carta aos Filipenses e outras cartas, Paulo abre a epístola agradecendo a Deus, citando o nome de algumas pessoas, sendo grato ao Senhor por aquela igreja. Aqui, na nossa linguagem de hoje, Paulo já chegou com o pé na porta. Né? Ele faz uma apresentação inicial até o versículo 5, e a gente vai ver que ele faz um pequeno resumo do Evangelho, e no versículo 6 ele não agradece a ninguém, ele nem ora pela igreja, ele já começa dizendo, admiro-me. Já há uma indignação no coração de Paulo, porque aquelas pessoas estavam sendo influenciadas por algo além de Jesus. Jesus e mais alguma coisa. É sobre isso que essa carta vai tratar. Sobre o perigo de tentarmos acrescentar à cruz aquilo que Jesus fez definitivamente. Sobre o perigo de nós acharmos que aquilo que Jesus conquistou para nós não é suficiente, nós temos que então acrescentar algo, religiosidade e daí por diante. Então é sobre isso que nós vamos refletir nessa série da carta de Paulo aos Gálatas. A carta, pensando no propósito da carta, ela trata de uma divisão social e racial nas igrejas da Galácia. Nós sabemos que os primeiros cristãos de Jerusalém, eles eram judeus, mas à medida que o evangelho foi sendo disseminado, uma grande quantidade de gentios começaram a receber a mensagem do evangelho, se arrependendo dos seus pecados e crendo em Jesus Cristo, passando a fazer parte da igreja. E aqui no contexto dos Gálatas, alguns mestres Gálatas estavam agora insistindo em que os cristãos gentios praticassem todos os costumes cerimoniais tradicionais da lei de Moisés, como faziam os cristãos judeus. Imagine um cristão gentio tendo que ser circuncidado, tendo que guardar todas aquelas leis alimentares que eram típicas e próprias dos judeus. Eles ensinavam que os gentios tinham de observar as leis dos alimentos, se circuncidar para ser plenamente aceitos por Deus e assim agradáveis a Ele. Qual é o perigo disso? De você insistir em Cristo e algo mais, como requisito para a plena aceitação por parte de Deus. Os mestres estavam apresentando um modo todo diferente de se relacionar com Deus. E Paulo chama isso de outro evangelho. Quando você deixa de acreditar que o Senhor Jesus se esvaziou da sua glória, assumiu a forma de servo, foi obediente até a morte, e morte de cruz, e todo escrito de dívida contra nós foi cancelado no seu sangue. Se você quiser acrescentar alguma outra coisa, você está pervertendo o evangelho. Você está pregando um outro evangelho. Por isso que Paulo já começa dizendo, admiro-me. Como vocês se afastaram tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo. Nós estamos aqui hoje para adorar a Deus, para celebrar a mesa do Senhor, para servir ao Senhor, porque nós fomos chamados pela graça de Deus através de Jesus. E se você inverte essa lógica, você tem que acrescentar alguma coisa, você está dizendo que o sangue de Jesus não é suficiente para lavar os seus pecados. Percebem o perigo, queridos? Por isso que Paulo tem um tom bem exortativo aqui nessa carta, e nós vamos refletir isso nessas semanas. Porque Paulo lutou com o outro evangelho de maneira enérgica, pois abrir mão
do verdadeiro evangelho é abandonar e perder o próprio Cristo. Vejam o versículo 6. Admiram de que vocês estejam abandonando tão rapidamente. Foi muito pouco tempo. Por isso, irmãos, a necessidade de nós vigiarmos, não só a liderança da igreja em relação a pregar o evangelho, a ensinar regularmente a Escritura, mas você que está ouvindo a palavra também conferir aquilo que você recebe. Porque, querido, o afastamento é algo muito rápido. A perversão da mensagem, ela pode chegar e destruir muito rapidamente a sua edificação em Cristo Jesus. E Paulo está dizendo, admiro-me, tão rapidamente vocês estejam abandonando aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguir outro evangelho. Se é Jesus e mais alguma coisa, é outro evangelho. Se você precisa fazer alguma coisa para ser aceito diante de Deus, que não seja se render a Cristo, ouvir a voz de Jesus e se arrepender e crer, meu irmão, você está tentando acrescentar algo àquela cruz que foi suficiente. Tentando desfazer o escândalo da cruz, e Paulo fala isso nessa carta. Nós fomos recebidos por Deus como filhos de Deus e filhas de Deus por aquilo que Jesus fez em nosso lugar. Deus olhou para nós e a sua graça se manifestou em Cristo. Quando nós estávamos mortos em delitos e pecados, morto não reage, não houve nenhuma contribuição nossa para que Deus pudesse enviar o seu Filho, Ele fez isso livremente. Aliás, Ele fez isso antes da fundação do mundo. Pedro vai dizer que o sangue de Jesus foi conhecido antes da fundação do mundo, antes da doença chegar, Deus já tinha um remédio. E nós não fizemos absolutamente nada para que isso acontecesse. Evangelho é uma notícia. A boa notícia do que Deus fez para nos receber como filhos por meio de Cristo Jesus, pela fé em Jesus. Você ouve a notícia, você não tem ingerência nenhuma. Eu tenho insistido nisso aqui. Quando o anjo do Senhor chegou para aqueles pastores lá em Belém e disse, olha, eu vos trago boa notícia. Hoje nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. O que é que aqueles pastores fizeram para que aquela notícia acontecesse? Absolutamente nada, eles ouviram a notícia. O Evangelho é isso, é aquilo que Deus já fez. Você só pode ouvir e crer. Há duas possibilidades. Jesus só tem duas possibilidades. Ou você rejeita ou você adora. A igreja adora a Cristo. A igreja reconhece que naquele jardim, onde houve rebelião contra Deus e o homem se desconectou de Deus e não pode voltar sozinho a essa conexão por ele mesmo, naquele mesmo jardim que Deus julga o homem, naquele jardim ele anuncia a vinda do Messias. O Evangelho é pregado a primeira vez em Gênesis 3, e louvado seja Deus que Jesus é o Cristo de Deus, é o Messias de Deus, e o seu sacrifício é suficiente para nos reconciliar com o Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Olhando, amados, para essa passagem, e tendo em mente a indignação de Paulo sobre o afastamento daqueles irmãos, da singularidade, da suficiência da obra de Cristo, Paulo vai usar a sua autoridade apostólica dada por Jesus. Ele vai lembrar os cristãos da Galácia a sua mensagem divina, especial, que é o Evangelho. E nós vamos ver aqui nessa passagem um pequeno resumo do Evangelho. Mas vejam que Paulo não chega e fala de si mesmo, na sua autoridade. Versículo 1, Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Então Paulo está lançando mão da sua autoridade, porque havia, da mesma forma, na igreja de Corinto, uma resistência ao apóstolo, à autoridade dele, né? Tentando diminuir a sua vocação. Ele não fez parte daquele grupo inicial dos 12, mas ele foi chamado, ele teve um encontro, Jesus se revela a ele na estrada de Damasco e o chama, o vocaciona como apóstolo aos gentios. Então,
muitos desses mestres judaizantes tentavam questionar a autoridade de Paulo, e aqui ele já começa com as credenciais. Eu não fui escolhido por homem algum. Amados irmãos, ele vai para Damasco para matar os cristãos. Ele vai para um congresso de assassinato e volta um apóstolo. Quem é que faz isso? Só o sangue de Jesus, que transforma homens sanguinários em adoradores do Senhor, que transformam homens e mulheres promíscuos, perdidos, cativos do inferno, em pessoas livres para adorar, para servir, para ser uma bênção na história. Então agora, querido, quando ele escreve aqueles irmãos, ele faz com toda a veemência, porque ele sabe o tamanho do sacrifício de Jesus pela igreja, e ele não está falando de si mesmo, não por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo. Ele usa a sua autoridade, e nesses primeiros versículos nós vamos ver rapidamente um pequeno resumo do Evangelho. Em primeiro lugar, Paulo vai dizer aqui quem somos. Quem somos? Como é que nós identificamos quem somos aqui? Nós somos marcados por uma incapacidade espiritual de nos auto-salvarmos, o que nos coloca na condição de perdidos diante de Deus. Nós vemos isso no versículo 4, quando Paulo diz assim, que, falando de Jesus Cristo, no final do verso 3, e do Senhor Jesus Cristo, aí no 4, que se entregou a si mesmo por nossos pecados. Primeiro, Paulo está dizendo que nós somos pecadores. Cristo se entregou por os nossos pecados. A fim de quê, irmãos? Por que é que Jesus foi à cruz em nosso lugar? A fim de nos resgatar, a fim de nos livrar, a fim de nos, talvez na sua versão, desarraigar, arrancar as raízes desse mundo perverso. Ora, amados irmãos, será que isso não é uma afirmação de quem nós somos? Se foi necessário que Jesus viesse para nos livrar, nos resgatar, nos desarraigar desse mundo perverso, da nossa vida de pecado, isso nos mostra quem nós somos. Nós somos pecadores. Nós somos incapazes de nos auto-salvarmos. Essa é a ideia ressaltada no verbo livrar aqui. Resgatar. Quem é que precisa ser resgatado? Quem está perdido. Jesus não veio somente comunicar boas virtudes, como algumas pessoas tentam reduzi-lo a algum líder especial no passado, se equiparando a outras lideranças. Jesus é mais do que um profeta, Jesus é mais do que um mestre, Jesus é o Cristo de Deus. Ele veio pagar a nossa dívida, aquilo que eu e você jamais poderíamos fazer. Louvado seja Deus. Então Paulo aqui começa dizendo quem nós somos. Ele veio nos resgatar, ele veio nos livrar porque nós estávamos atolados no pecado. O salmista diz que nós estávamos num poço de perdição, num tremedal de lama. O Senhor nos tirou daquele poço e colocou nossos pés numa rocha, firmou os nossos passos, colocou nos nossos lábios um novo cântico. É muito difícil para nós admitir isso, mas nós estávamos num tremedal de lama, cada vez afundando mais, amados. Mas o Senhor nos resgatou de lá. Isso fala de quem somos. Porque, olha, convenhamos, irmãos, se nós estivéssemos bem, se a nossa situação espiritual estivesse boa diante do Senhor, Deus pouparia o seu Filho. Se houvesse algum outro meio de salvação, que eu e você pudéssemos praticar, e esse é o sonho de consumo de todo pecador. O nosso coração é uma fábrica de ídolos, nós achamos que nós damos conta. Eu não preciso me sujeitar à cruz, eu não preciso reconhecer, me arrepender dos meus pecados, eu posso dar conta. Se eu for uma boa pessoa, um bom pai, um bom marido, uma boa esposa, um bom cidadão, pagar meus impostos em dia. Amados irmãos, os nossos atos de justiça, diz a Escritura, são como trapos de imundícia diante do Senhor. Nós fomos manchados pelo pecado. O nosso problema maior não é financeiro, não é saúde. O nosso maior problema é que nós estamos separados de Deus. Do coração do homem de Jesus procedem maus desígnios, adultério, avareza e daí por diante. Então ele veio mudar o nosso coração, veio nos dar uma nova natureza. Então, nesse início
dessa carta, Paulo está falando quem somos. Pessoas incapazes de se autossalvarem. Em segundo lugar, Paulo diz aqui o que Jesus fez. Olhando para esse homem, para essa mulher, separado e separada dele, perdido, afundado no pecado, achando que pode dar conta, mas no fundo não tem condição alguma, porque fomos manchados pelo pecado. A nossa natureza foi contaminada. É como aquela dona de casa que vai fazer aquele bolo e na receita tem lá 4 ovos. Ela quebra o primeiro, está bom, o segundo está podre. Não adianta colocar os outros 2 ali, a massa já está corrompida. É assim a nossa história. Eu faço 5 coisas boas, mas as ruins, queridos, só Jesus sabe. E por causa disso, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O que Jesus fez? Como Jesus nos liberta? Veja o que Paulo diz aí no versículo 4, que se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Por nossos pecados. O que isso significa aqui nessa passagem? Cristo entregou-se a si mesmo pelos nossos pecados. Temos aqui um sacrifício substitutivo por natureza. A palavra pelos, ou por, aqui nesse versículo, significa em benefício de, em lugar de. Ele tomou o nosso lugar na cruz. Nós temos um substituto, querido. Louvado seja Deus. Lembro de Abraão, ouvindo a voz do Senhor, dizendo, toma o teu filho, o teu único filho, e leva lá para o monte, que eu vou te mostrar. Apresenta em sacrifício. Abraão ouve a voz de Deus e decide obedecer ao Senhor. Aparentemente é muito difícil para ele entender isso, porque o Deus de Israel não pede sacrifícios humanos, mas ele confia no caráter de Deus, e ele vai. A Bíblia diz que ele se levanta de madrugada, ou seja, ele estava resoluto, decidido a obedecer a Deus. Levantar-se de madrugada significa iniciativa, significa urgência. Ele diz para os seus servos, nós vamos e vamos voltar. Eu vou adorar, eu e o menino, e nós vamos voltar aqui. E a palavra diz que ele chega às últimas consequências. Subindo o monte, o menino pergunta, pai, parece que está quase tudo pronto para o churrasco, né? Tem a lenha, tem o carvão, tem fogo, tem tudo aqui, só está faltando o principal. Deus proverá. Deus proverá para si o sacrifício, o cordeiro. E Abraão vai, amarra o seu filho e levanta o cutelo, até que Deus diz, pode parar. Agora eu sei que você ama a Deus, você não me negou o seu filho, o seu único filho. E ele ergue os olhos, ele vê ali um cordeiro preso num arbusto. E aquele cordeiro morre no lugar de Isaque. Deus poupou o filho de Abraão, mas Deus não poupou o seu próprio filho. Jesus tomou o nosso lugar na cruz. A ira de Deus, que eu e você merecíamos, foi descarregada sobre ele na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. O sacrifício dele é substitutivo, ele tomou o seu lugar na cruz. Por que ele fez isso? Porque é o único meio de você ser salvo. O único meio. Não há atalhos aqui, queridos, porque Jesus é perfeito, Ele é o Cordeiro perfeito de Deus. A Bíblia diz que em todo o preparo do sacrifício, do sistema sacrificial do Antigo Testamento, que apontaria para a cruz, o Cordeiro não podia ser cego, manco, ele não podia ter defeito. Está apontando para o caráter de Jesus e Ele cumpriu tudo. E agora, Ele toma o nosso lugar na cruz. Temos um sacrifício substitutivo. A substituição é o motivo do Evangelho ser tão revolucionário. A morte de Cristo não foi apenas um sacrifício geral, mas substitutivo, em que Ele fez por nós o que precisávamos e que não conseguiríamos fazer sozinhos. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 24, diz que Ele tomou o nosso lugar, Ele carregou no madeiro os nossos pecados. 1 de Pedro 2, 24, vamos ler, e 25. Mais uma informação do sacrifício substitutivo de Jesus. A palavra diz, 1 de Pedro 2, 24 e 25, uma citação de Isaías 53. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro,
a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Aleluia! Só existe cura para o pecado na cruz do Calvário, no sangue de Jesus. Pois vocês eram como ovelhas desgarradas. Essa era a nossa condição de separação, desgarrados, separados de Deus. Mas agora em Cristo, agora que vocês receberam pela fé, creram naquele sacrifício substitutivo, agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Se converteram. Obra do Espírito, mudando a nossa condição de perdidos em salvos. E agora nós temos um pastor com P maiúsculo. Todos nós aqui embaixo somos pastores auxiliares. O verdadeiro pastor é Cristo. O bom pastor, o supremo pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas. O pastor e bispo das suas almas. Se você um dia se entregou a Cristo, agora você vive debaixo da liderança dele. Ele pastoreia você, ele guia você em qualquer situação. Passando pelo vale da sombra da morte, ele está com você. A sua vara, o seu cajado te confortam, te consolam. Ele é o pastor da sua vida. Se você já o recebeu pela fé como Salvador. Porque quando Jesus esteve presente no seu ministério terreno, ele olhava para as multidões e se compadecia delas, porque eram como ovelhas sem pastor. O que significa uma ovelha sem pastor? Falta de proteção, falta de provisão, falta de segurança. Mas se Jesus é o pastor da sua alma, você pode descansar. Porque ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu lhes dou a vida eterna, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Aleluia! Que segurança! A nossa vida está nas mãos de Jesus. Aí vem o pessoal que pega um diploma do MEC, faz 70% de EAD, e chega lá na igreja dos galos e fala assim, olha, só Jesus não dá para vocês não. Tem que circuncidar, tem que guardar sábado, lua nova. Aí Paulo vem, eu admiro. Paulo vem com veemência, porque isso é uma blasfêmia contra aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Se é Jesus e mais alguma coisa, essa alguma coisa aqui é maldita. Por isso que Paulo diz, seja amaldiçoado, anátema. Não dá para brincar com isso, aqui é pilar da nossa fé. É Cristo e mais nada. É somente Cristo, é somente a graça, é somente a fé, e a glória é só para Deus. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Primeiro, Paulo diz quem somos. Gente que precisa ser resgatada. Segundo lugar, o que Jesus fez, ele entregou-se por nós. Morte substitutiva, fazendo o que eu e você não podemos fazer. Em terceiro e último lugar, o que o Pai fez e por que ele fez isso. Deus o Pai aceitou a obra de Cristo em nosso benefício, ressuscitando dos mortos. Veja o versículo 1. Paulo, apóstolo, enviado não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Amém, querido? Sabe o que isso significa? Que o Pai aceitou aquele sacrifício. Se aquilo que Jesus ofereceu na cruz não tivesse sido aceito pelo Pai, ele continuaria morto. Quando o Pai o ressuscita, o Pai está aprovando aquele sacrifício como aroma suave. O irmão antes falava comigo essa semana, de lendo lá a passagem de Noé, quando sai da arca com a família, ele oferece um holocausto, e a Bíblia diz que aquele aroma subiu às narinas de Deus como agradável. Efésios capítulo 5, o apóstolo Paulo nos diz, Efésios capítulo 5, no versículo de número 1 e 2, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. O Pai aspirou aquele sacrifício, e a prova de que ele foi aceitável, que foi ao terceiro dia, Jesus levanta dentre os mortos.
Ele é ressuscitado, como cantamos nessa manhã, porque Ele vive, podemos crer no amanhã. Louvado seja o nome do Senhor. O Pai aceitou a obra de Jesus, ressuscitando dos mortos, dando graça e paz que Cristo conquistou e alcançou por todos nós. Agora, qual foi a motivação, querido? Ele fez tudo isso por sua graça. Não por algo que nós tenhamos feito, mas segundo, diz o versículo 4, segundo a vontade do nosso Deus e Pai. Ele se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar dessa presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Então a motivação não é... Deus olha para vocês e diz assim, olha, que pessoa maravilhosa, que homem, que mulher virtuosa, dessa boca nunca sai um palavrão, eu vou levar essa cidadã para o céu. Essa foi a motivação. Eu vou morrer por essa pessoa porque ela é boa. Paulo diz em Romanos, dificilmente alguém morreria por alguém bom. Pode ser que alguém se anime, mas Deus prova o seu amor para conosco. Romanos 5,8, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não morreu nem por pessoas justas, nem por pessoas boas, mas por pessoas pecadoras. E o Pai, então, ressuscita a Cristo, confirmando que recebeu aquele sacrifício, e faz isso segundo a sua boa vontade. O Timothy Keller diz nesse livro, não pedimos socorro, mas Deus em sua graça planejou o que não tínhamos percebido que necessitávamos. E Cristo, por sua graça, veio realizar a libertação que jamais alcançaríamos por nós mesmos. Nós nem sabíamos que estavam correndo risco. Muitas pessoas caminham nesse mundo, acham que vão ser eternas aqui nesse mundo, e não sabem do perigo espiritual que estão correndo, andando sem serem lavadas e remidas no sangue de Jesus. Imagine o que é caminhar para a eternidade, e um dia comparecer diante do Senhor, dizendo, Senhor, eu devo entrar nesse céu aí, porque eu sou uma boa pessoa. Se você não tem Jesus como seu Salvador, no dia do juízo você só tem você mesmo. Eu vou ser muito sincero contigo, é muito pouco, é insuficiente, porque todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. A única maneira, querido, de escaparmos da ira divina é nos sujeitando ao sangue de Jesus. Ele fez isso em nosso lugar, bendito seja Deus. Veja a conclusão no verso 5. A salvação é pura graça, e por isso, o único que recebe glória para todo sempre é Deus. O que não ocorreria se tivéssemos contribuído para a nossa salvação, depois de dizer que Cristo entregou-se a si mesmo para nos resgatar, para nos salvar. Paulo diz, e ele faz isso segundo a vontade de Deus, ele diz a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Deus não divide a glória dele com ninguém. Por isso a salvação de A a Z é a graça de Jesus. Amém, querido? Caminhamos para a conclusão e para as aplicações. Nós adoramos ser os nossos próprios salvadores, mas a mensagem do Evangelho nos humilha ao apresentar a nossa incapacidade espiritual. É isso que significa ele veio nos livrar, nos resgatar. O Evangelho de Jesus Cristo, pregado por Paulo, deixa claro que a salvação do início ao fim é obra de Deus. O chamado, o plano, a ação e a obra são todos seus. Assim, Ele é quem merece toda a glória em todo o tempo. Amém, querido? Então eu queria que você se alegrasse no Senhor, lendo essa carta, se preparando aí durante as semanas, antes das reflexões bíblicas, e crescendo no Senhor para a glória de Deus. Duas aplicações, amados, para nós encerrarmos. Primeira delas, a adoração constante em sua vida, pelo fato de ter sido chamado pela graça de Cristo para a salvação. Exatamente isso que Paulo enfatiza aqui no verso 6, a sua admiração, no sentido de indignação. Admiro-me aqui, não de admirar algo como belo, não, admirar no sentido de ficar indignado. Admiro-me
de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo. Meu irmão, isso deve gerar em nós adoração constante, gratidão. Nós fomos chamados pela graça de Deus em Cristo Jesus. Onde é que você estava quando o Senhor te chamou? Lembra das condições em que condições você andava, você vivia? Como é que nós andávamos? Paulo vai dizer, nós éramos escravos do pecado. Em Efésios 2, andávamos segundo o curso desse mundo. Não é? O mundo dizia, olha, tem que vestir essa roupa. Aí você ia lá e vestia. Tem que comprar esse carro. Você ia lá, se endividava todo e comprava. Hoje você é livre para adorar a Deus. Hoje você é filho de Deus, você não precisa fazer nada. Jesus já fez por você. Arrependei-vos e crede no Evangelho. A bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. A fé é dom de Deus. O mérito é só dele. Então, se você ouviu essa mensagem um dia e creu, o Espírito Santo te convenceu disso, querido, louve a Deus. Paulo diz, nós fomos chamados. A igreja significa o chamado para fora. Você é membro do corpo de Cristo, porque um dia você ouviu esse chamado. Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Elas me seguem. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Uma característica de uma ovelha de Jesus, ouve a voz dele. Em algum momento você ouviu Jesus te chamando. Chamando em graça. Chamando para pertencer a ele, para pertencer ao corpo de Cristo. Para ser seu filho, sua filha, para ter o seu nome escrito no livro da vida por aquilo que ele fez. Louvado seja Deus. Que no nosso coração haja adoração. Que no nosso coração haja gratidão a cada dia. E isso vai nos impulsionar a sermos testemunhas do Senhor. Nós estamos falando daquele que deu a vida por nós. Nós não estamos falando de um sistema religioso complexo. Nós estamos falando do amor de Deus encarnado em Jesus. Amém, querido? Segundo lugar, você tem identificado realidades que tentam se somar ao que Cristo fez definitivamente em seu lugar, para roubar a sua liberdade nele. Paulo começa a falar sobre isso. Ele diz, não é o Evangelho, é outro Evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o Evangelho de Cristo. Quantas pessoas dizem para você, e você durante a sua caminhada começa a dizer, olha, só crer em Jesus é pouco. Você tem que marcar umas madrugadas aí afora e subir monte aí, subir escadaria. E só o que Jesus fez não dá para você, meu irmão, é muito pouco. Você tem que entrar aí numa rotina bonita aí de jejum, oração. Meu irmão, nós não jejuamos para sermos salvos. Nós não fazemos vigília para sermos salvos. Nós não viemos ao culto para sermos salvos. Nós não damos o dízimo para ser salvo. Nós adoramos a Deus com uma vida de comunhão, de sujeição, de obediência, porque a nossa identidade já foi resolvida na cruz do Calvário, no sangue de Jesus. Amém? Servir, dizimar, orar, ler a Bíblia, crescer, faz parte da nossa santificação, do nosso crescimento em Cristo. É muito importante, mas não é determinante para você ser aceito por Deus. A lógica da religião é você faz algo e Deus te aceita. A lógica do Evangelho é Deus te aceita em Cristo. E agora você o adora em resposta de gratidão, de consagração e de serviço, em nome de Jesus. Se inverter isso, meu amigo, você fica um joguete nas mãos de Satanás. A semana que você adoecer e não puder fazer aquela campanha, você acha que está perdido. Se você ficar resfriado no dia de subir ao monte, você fala assim, perdi a salvação. Você fica um joguete da religião. A nossa identidade foi resolvida. Deus entregou o seu Filho amado. Ele pagou a nossa dívida. Ele ressuscitou dentre os mortos. E agora você é livre para adorar, livre para servir, livre para contribuir, livre para ser uma testemunha de Jesus, para a glória de Deus. Vamos orar, querido? Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Talvez essa mensagem seja muito clara para muitas pessoas, mas quem sabe alguém aqui nessa manhã que ainda não foi livre definitivamente do pavor, do medo de se perder.
A Bíblia diz assim, Jesus declara o seguinte: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado, mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nessa manhã, Jesus quer libertar você do pavor da morte, do medo do inferno, do medo da condenação. Ele não quer que você o sirva por medo do inferno, Ele quer que você o adore porque Ele te ama, porque Ele entregou a vida dEle por você, para te lavar, te purificar, para que você desfrute de uma vida no Espírito, uma vida livre, uma vida nova. A igreja está orando por você, olhos fechados, em nome de Jesus. Eu quero fazer um convite a você que entrou aqui hoje e ouviu essa palavra. Quem sabe nessa manhã, o Espírito Santo trouxe você aqui, e eu creio nisso, para que você se renda ao amor de Deus em Cristo. Aquilo que Jesus fez no seu lugar na cruz. Receba Jesus pela fé. Nós não podemos conquistar a salvação, é obra de Deus. O Senhor nos chama a nos arrependermos e a crermos no Evangelho, crermos na obra de Cristo. Por isso Paulo foi enfático aqui, essa mensagem não pode ser diluída, ela não pode ser misturada, ela tem que ser pura e simples. Deus nos recebe como filhos por aquilo que Cristo fez em nosso lugar. O sangue de Jesus é suficiente. Bendito é o nome do Senhor. Alguém nessa manhã que gostaria de dizer: Senhor, eu quero te receber como meu Salvador e Senhor pela fé, e ser livre como uma filha de Deus, um filho de Deus, perdoado pelo teu sangue, tendo a certeza da vida eterna que só Jesus pode me oferecer. A igreja está orando por você. Se você deseja, eu queria orar por você nessa hora. Onde você está? Alguém nessa manhã que gostaria de receber a Jesus como seu Salvador e Senhor, levante uma de suas mãos ou fique em pé no seu lugar. Eu quero orar por você agora. Se o Espírito Santo falou ao seu coração e você quer tomar essa decisão hoje por Cristo, onde você está? Levante bem alto uma de suas mãos ou fique em pé. Eu quero orar por você. Alguém nessa manhã? Quero orar por você em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos louvar o Senhor com mais